O tema para esta sessão de abertura, o tema que eu escolhi é este que está aqui, as aves do estuário do Tejo. O objetivo desta sessão é, não é falar só das aves em si, embora também vamos falar de algumas espécies, mas não é unicamente elencar as espécies, é dar aqui alguma informação que nos ajude a entender a importância do estuário do Tejo para as aves selvagens. Porque o estuário do Tejo é a zona úmida mais importante do país, é uma área classificada e, enfim, quem já visitou o estuário tem noção de que realmente é um paraíso para a observação de aves, mas eu achei que era interessante partilhar aqui um bocadinho da história e do contexto e da informação relevante para nós entendermos melhor porque é que o estuário do Tejo está classificado, que espécies é que lá ocorrem e quais são os principais locais de observação. Portanto, eu nesta sessão procurei resumir um bocadinho esta informação para vos ajudar então a compreender melhor toda esta área e toda esta dinâmica. Então vamos começar, este é um bocadinho o índice para a sessão de hoje. Temos aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, vou caracterizar um bocadinho o estuário do Tejo, definir qual é a área que estamos aqui a ter em conta. Depois, no ponto 2, vamos falar da classificação, ou seja, quais são os tipos de classificação que incidem sobre o estuário do Tejo. No ponto 3, vamos falar mais em detalhe de algumas espécies de aves que ocorrem na zona e que fazem desta zona uma área importante. E por fim, no ponto 4, irei também indicar alguns dos locais mais interessantes para observar aves no estuário do Tejo. Então vamos começar por perceber um bocadinho melhor o que é isto do estuário do Tejo. O estuário do Tejo corresponde, grosso modo, a esta área aqui bastante alargada que se estende em frente à capital do país, à cidade de Lisboa. O estuário do Tejo, como é sabido, o rio Tejo, como é sabido, nasce em Espanha, na Serra de Albarracín, atravessa uma grande parte da meseta, da planície castelhana e da Extremadura, depois entra em Portugal junto à Beira Baixa e há um troço do rio que se chama, que tem a designação Tejo Internacional, porque de um lado é Portugal, do outro lado é Espanha, depois perto de Vila Velha de Ródão entra definitivamente em Portugal e vai continuando o seu percurso primeiro para o oeste, até ali à zona do entroncamento, mais ou menos, depois vira para sudoeste, passa ao pé de Santarém, Salvaterra de Magos, Vila Franca de Xira, e perto de Vila Franca de Xira abre-se assim num enorme estuário, que é bastante largo e que chega a ter mais de 10 quilómetros de largura, perto então da cidade de Lisboa, e depois tem aqui uma embocadura muito mais estreita, portanto ele não se abre diretamente para o mar, tem esta zona mais larga, depois tem esta embocadura mais estreita e por fim então chega ao oceano aqui na zona que fica mais ou menos entre a costa da Caparica e a zona de Oeiras, aproximadamente. Portanto, é um bocadinho esta a configuração. Isto é tirado do Google Maps e no Google Maps normalmente, e eu estou a dizer isto porque é útil para nós entendermos aqui um bocadinho a ocupação do território, as zonas que estão pintadas com este tom cinza claro são as zonas que estão essencialmente cobertas por malha urbana, portanto que estão, em que o que domina é o edificado. Nós podemos ver aqui claramente toda esta mancha urbana quase contínua que vem desde Vila Franca de Xira, desce até Lisboa, apanha aqui as zonas de Louros, Odivelas e Amadora e depois continua até Cascais e Sintra. Portanto, isto está tudo densamente urbanizado e as manchas verdes são escassas. A mesma coisa na margem sul, também há aqui uma extensão grande de edificado. As zonas que estão a verde, verde mais claro, não são necessariamente zonas florestais, embora o verde muitas vezes seja usado para isso, são zonas em que não estão edificadas, podem ser florestais ou agrícolas. Portanto, são zonas em que ou não há casas ou existe apenas povoado disperso. As manchas mais escuras são as áreas protegidas, que pertencem à Rede Nacional de Áreas Protegidas. Está aqui a Reserva Natural do Estuário do Tejo, temos aqui a espreitar o Estuário do Sado e a Rábida, aqui o Parque Natural de Sintra Cascais e aqui em cima a Serra de Monte Junto. Portanto, isto só para entenderem as cores que estão aqui no mapa e para o efeito que nos interessa desta sessão, temos então aqui esta zona mais escura, que é a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Vamos agora ver aqui um bocadinho ampliado. Portanto, temos aqui agora um zoomzinho sobre esta área. A geografia desta zona não é muito difícil de entender. Temos aqui então Lisboa, do outro lado da Almada,
e aqui este traço amarelo é a ponte 25 de Abril, que foi a primeira ponte que se fez aqui junto à região de Lisboa. Antes da ponte 25 de Abril ser feita, para atravessar o Tejo era preciso subir até Vila Franca de Xira, e depois esta aqui é a ponte Vasco da Gama, que tem uma extensão muito maior, uma vez que atravessa quase a parte mais larga do estuário, e que está aqui entre o Montijo e Alcochete. Como podem ver, o edificado termina aqui quase paredes meias com a reserva natural, que, como eu disse, é esta zona que está aqui com um verde mais escuro. Depois ainda há outras zonas que fazem parte do estuário propriamente dito, que são aqui estes esteiros que estão aqui embaixo, na zona do Barreiro, Seixal e Montijo, mas que não pertencem à reserva natural, ou seja, não pertencem à área classificada, mas fazem parte do estuário enquanto ecossistema. Portanto, aqui, quando falamos de estuário, é importante distinguir se estamos a falar do estuário como um todo ou se estamos a falar apenas da reserva natural. Nesta apresentação eu vou falar do estuário como um todo e do contexto para a observação de aves, e quando estiver a falar só da reserva eu vou especificar isso. Ora, o estuário do Tejo tem a particularidade de se repartir por 3 distritos diferentes, que são o distrito de Lisboa, o distrito de Santarém e o distrito de Setúbal. Isto é uma dor de cabeça para as pessoas que utilizam plataformas como o eBird e que, obviamente, se preocupam com a inserção correta dos dados para corresponderem aos distritos respectivos. Portanto, para as pessoas que se preocupam com isso, é importante saber onde é que estão os limites do distrito. O distrito de Lisboa apanha toda a margem direita, portanto, aqui desde Vila Franca até Lisboa, e apanha a chamada Lesíria Grande de Vila Franca de Xira, que é aquela zona que está, e já vou falar mais em detalhe, mas onde está o Évô, onde estão os arrozais, e que está, grosso modo, aqui a sul da Reta do Cabo até ao Porto Alto e Samora Correia. A divisão, eu tracei uma linha vermelha, mas a divisão exata entre o distrito de Lisboa e o distrito de Santarém segue aqui a linha do rio Sorraia, que é este rio que passa aqui ao pé de Samora Correia e que separa a Lesíria Grande depois da zona de Pancas. E o rio Sorraia vai desaguar no Tejo junto a um local chamado Ponta da Erva. É mesmo a pontinha deste triângulo. Às vezes há observadores que se referem, que utilizam a expressão Ponta da Erva para se referirem à totalidade desta Lesíria Grande, mas esta designação não é correta, porque a Ponta da Erva é mesmo só a pontinha, a extremidade onde existe então a foz do Sorraia. Depois, a sul desta linha, temos então o distrito de Santarém, que apanha aqui as herdades de Pancas, Batorelha e Valdefrades, são as mais conhecidas, e as salinhas de Vaza-Sacos. E depois, mais em baixo, quando chegamos aqui ao pé de Alcochete, passamos para o distrito de Setúbal. E é no distrito de Setúbal que está aqui todo o edificado da margem sul. Portanto, há 6 concelhos do distrito de Setúbal que confinam com o estuário do Tejo, que são Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete. São estes 6. E aqui, o estuário aqui é muito recortado, como podem ver. Depois, esta parte que pertence ao distrito de Santarém está toda no concelho de Benavente, que é uma vila que está um bocadinho acima de Samora Correia, e esta parte aqui está então no concelho de Vila Franca. Depois aqui temos um bocadinho do concelho de Loures e embaixo já é concelho de Lisboa. E, enfim, se considerarmos que esta zona ainda faz parte do estuário, embora tenha características diferentes, temos ainda aqui um bocado do concelho de Oeiras. Portanto, grosso modo, isto em termos geográficos é mais ou menos assim. A divisão entre os distritos de Santarém e Setúbal dá-se numa ribeira que corre aqui perto do Polo da Barroca, que vai desaguar logo a montante de Alcochete e que se chama Ribeira das Enguias. E aquilo até tem lá uma ponte antiga, tem salinas de um lado e do outro, e quem está na ponte da Ribeira das Enguias também às vezes tem esta dor de cabeça com a divisão ou com a classificação das observações no distrito correto. Vamos ver agora a mesma zona, mas em imagem de satélite. Portanto, esta segunda imagem que eu fiz de zoom, aqui podemos ver a tal aspecto que eu falei, que é a extensão de edificado quase contínuo, quer na margem norte, aqui desde Vila Franca, Lisboa até Oeiras, quer na margem sul, nestes concelhos todos que eu já referi. Portanto, a imagem de satélite mostra bem claro que isto está ocupado, em termos de edificado, de uma forma muitíssimo densa. Destaca-se aqui, estas linhas, é a base aérea do Montijo, que faz aqui esta penínsulazinha perto do Samoco. Está aqui novamente a ponte 25 de Abril, a ponte Vasta Gama. E agora reparem a zona onde está a reserva natural, que inclui quer a Lesíria, quer a zona de Pancas. Aqui praticamente não há edificado. Aqui só vemos campos e floresta, portanto, zonas agrícolas e zonas florestais.
Eu destaco ainda, e agora vou voltar um bocadinho ao slide anterior, destaco ainda 3 ilhas, mais ou menos planas, que existem aqui no meio do rio. Uma, que são os mouchões, chamam-se assim. Este mais comprido é o mouchão da Póvoa, depois este aqui em cima mais estreitinho e não tão longo é o mouchão de Alhandra, e este de aspecto mais quase triangular chama-se o mouchão do Lombo do Tejo. Os 3 mouchões estão incluídos na reserva natural. Depois há uma outra zona aqui, quem visita esta zona e consulta as cartas também já ouviu este nome, chama-se Mouchão das Garças, aqui ao lado, mas o Mouchão das Garças, pelo menos na atualidade, não está ligado, não está desligado, ou seja, não é uma ilha, ele está ligado à terra firme. Talvez haja ali uns canais, mas não está destacado como os restantes. Portanto, estão aqui os 3 mouchões, podem ver novamente o mouchão da Póvoa, em cima o mouchão da Alhandra e aqui o mouchão do Lombo do Tejo. Já agora, por curiosidade, posso referir que há aqui outra base aérea, que é esta linha, estas linhas brancas estão aqui, que é o aeródromo da Alverca. Portanto, a base aérea da Alverca, aqui a base aérea do Montijo, portanto, estão ambas praticamente em cima do estuário. E eu já vou voltar a isto depois quando for falar da questão do aeroporto. E aqui está o aeroporto da Portela, portanto, que, parecendo que não, está também muito perto do estuário do Tejo. Pronto, como eu estava a dizer, toda esta zona aqui da reserva natural e zonas adjacentes quase não há edificado, portanto é uma zona que tem estado um bocadinho a salvo, e já vamos também perceber porquê, tem estado a salvo da expansão urbana. E então vamos conhecer um bocadinho mais em detalhe esta zona. Agora faço ainda um zoom um bocadinho maior para esta parte norte. Agora já não é para ver o estuário todo, é para vermos mesmo a parte da reserva natural, que eu recordo é esta zona que está com um tom verde um bocadinho mais escuro. E então o que nós podemos ver é que a reserva natural apanha, como eu disse, os 3 mouchões, portanto, mouchão da Póvoa, mouchão da Alhandra, mouchão do Lombo. Depois este triângulo que está aqui, que é o tal da Lesíria Grande, Vila Franca de Xira, podem ver aqui. Portanto, isto é a chamada reta do Cabo, esta que está aqui oblíqua, que é a que liga Vila Franca ao Porto Alto e Samora Correia. Da Lesíria Grande, que faz este grande triângulo, a reserva natural ocupa apenas, nem é bem a metade sul, é um bocadinho menos de metade, é quase um terço, é o terço sul. É a parte onde está o Evoa, que o Evoa está aqui em baixo, eu já vou falar, é o terço sul e depois um bocadinho aqui ao longo do Tejo e um bocadinho ao longo do Sorraio, o resto está fora da reserva. Quando vamos aqui para a parte do distrito de Santarém, a reserva ocupa apenas a zona mais junto ao estuário. Aliás, quem conhece esta zona e sabe, há aqui um estradão de terra que sai aqui mais ou menos a meio desta reta e que vem aqui até a herdade do Batorelhas e depois há um caminho, este estradão segue aqui ao longo da herdade de Pancas, Val de Frades até chegar à zona de Alcochete. E neste caminho existiam, não sei se ainda existem porque elas já estavam um bocado estragadas, mas existiam umas placas a dizer Reserva Natural do Estuário do Tejo e o limite seguia exatamente ao longo do caminho. Portanto, a reserva é entre o estradão e o rio. Portanto, isto é mais ou menos o limite da reserva. Quando passamos para o distrito de Setúbal, estamos completamente fora da reserva. Portanto, a parte do distrito de Setúbal, nenhuma parte do distrito de Setúbal integra a reserva, porque a reserva acaba aqui, mais ou menos aqui no limite ao chegar à Ribeira das Índias. Ou se existe é muito marginalmente, mas eu penso que não entra sequer no distrito de Setúbal. Aqui a mesma vista aérea, portanto temos aqui a Lesíria Grande, cá está, aqui o Evoa, o rio Sorraia, que é este que vai por aqui abaixo, portanto isto é a vista aérea sobre os arrozais, sobre as lagoas do Evoa, deste lado aqui o Monte do Batorelhas. Agora reparem, ocupação de edificado praticamente nenhuma, a contrastar com aquilo que se passa na margem direita, cá está a base aérea da Alverca novamente, e cá estão os Mouchões, agora mais ampliado. E aqui o que nós notamos também nesta imagem é que a parte central do rio é mais verde, enquanto que aqui é tudo castanho. E é castanho porquê? Porque esta zona tem uma profundidade muito baixa. Muito baixa, estamos a falar menos de 1 metro. E quando a maré desce, esta zona fica exposta. E, portanto, isto são zonas de lodos entre marés. E esta zona fica exposta durante a maré baixa e é uma zona, então, muito procurada por aves aquáticas para se alimentar. E é aqui que nós encontramos as maiores concentrações de limícolas e de outras aves aquáticas, e é por este motivo, é por causa daqui estar a maior extensão de lodos, é por este motivo que a reserva natural foi feita deste lado. E vamos falar um bocadinho mais sobre a reserva natural. Portanto, agora passamos ao ponto 2, que tem a ver com a classificação. Toda a gente já ouviu falar da reserva natural do estuário do Tejo, mas vamos perceber melhor quando
como e porquê é que isto apareceu. Ora, a Reserva Natural do Estuário do Tejo foi criada através de um decreto-lei de 1976, que é este decreto-lei 565/76, de 19 de julho. Esta reserva foi foi a terceira reserva natural do país e foi a segunda reserva natural do continente. A primeira do continente foi a Reserva Natural do Sapal de Castros Marim, Vila Real de Santo António, que foi criada em 1975. E antes disto havia uma reserva natural no arquipélago da Madeira, que era a Reserva Natural das Ilhas Selvagens, criada em 73. Mas, portanto, esquecendo as selvagens que não são no continente, agora para este contexto, a primeira foi Castros Marim em 75 e a segunda foi o Estuário do Tejo, então em 76. Portanto, é uma das reservas naturais mais antigas do país. E foi criada através de um decreto-lei que eu pus aqui uns excertos que me pareceu importante para assinalar alguns detalhes que vêm. Portanto, isto está publicado no Diário da República. Isto é a introdução, depois ainda tem uma série de artigos. E eu salientei aqui alguns aspectos. O primeiro aspecto é este. Como eu já referi numa apresentação que eu fiz aqui há tempos sobre zonas de conservação, em 1971 foi assinada a Convenção de Ramsar. Ramsar é uma cidade no Irão. E Portugal, em 76, estava a preparar a adesão à Convenção de Ramsar. Ora, para aderir à Convenção de Ramsar, Portugal ou qualquer outro Estado tinha que incluir zonas úmidas para serem classificadas. Nós não podíamos aderir à Convenção e dizer que não tínhamos cá nada. E, portanto, para preparar a adesão à Convenção, Portugal decidiu classificar duas zonas, que foram a Reserva Natural do Estuário do Tejo e a Reserva Natural da Ria Formosa. Eu sei que ela hoje não se chama assim, mas originalmente a Reserva Natural da Ria Formosa era uma reserva natural. Mais tarde passou a ser um parque natural, que é a classificação que tem hoje. E então a motivação para criar a Reserva do Estuário do Tejo era para Portugal poder aderir à Convenção de Ramsar. Isto está no introito do decreto-lei. E porquê que foi escolhido o Estuário do Tejo? Foi precisamente por causa de ter uma grande riqueza ornitológica, e a Convenção de Ramsar, para quem não sabe, foi uma convenção para ajudar a conservar as zonas úmidas. Então, diz aqui que além dos valores que já estão descritos nos pontos anteriores, que têm a ver com outros valores naturais, diz que o Estuário do Tejo é muito importante como habitat de aves migradoras, que por sua vez são um precioso valor natural indicador das condições do ambiente e fatores importantes no equilíbrio dos ecossistemas. E depois, reparem, aqui uma coisa muito singular para um decreto-lei. Diz assim: a este respeito, importa dizer que o Estuário do Tejo recebe durante o inverno cerca de 75% de toda a população de alfaiates, recurvirós travesseta, invernantes da Europa. Eu achei notável, porque hoje em dia é impensável nós encontrarmos um decreto-lei a fazer assim referência tão detalhada a uma espécie em concreto. Isto aparece depois em planos setoriais, em planos de ordenamento, etc., não aparece destacado desta maneira, normalmente, num decreto-lei de classificação. Portanto, na altura já se sabia que o Estuário do Tejo era muitíssimo importante para a população de alfaiates, e este decreto-lei destaca em particular a importância do Estuário do Tejo para a conservação dos alfaiates. E depois diz aqui de outra coisa que é importante para nós entendermos o desenho da reserva. Diz: de todo o estuário, a zona mais rica do ponto de vista ornitológico é a zona dos Mouchões e o Sapal de Pancas, a que se refere o presente decreto. Portanto, o que estava identificado na década de 70 é que os locais mais importantes era a zona de Pancas, que é aquela que eu mostrei há pouco com o aspecto mais acastanhado no estuário, que é onde há concentração de limícolas, e também a zona dos Mouchões. Por isso é que eu há pouco também expliquei um bocadinho mais em detalhe o que é que são os Mouchões. Eu nunca tive a oportunidade de visitar os Mouchões, mas os Mouchões, e em particular o Mouchão do Lombo do Tejo, era muitíssimo relevante. Eu daqui a um bocadinho já vou explicar porquê. Portanto, quando é criado, quando é feito o decreto-lei que cria o Estuário do Tejo, identifica-se então a importância para as aves em geral, para os alfaiates em particular, e depois identificam-se dentro do estuário dois setores que são particularmente relevantes, que são o Sapal de Pancas e a zona dos Mouchões. Ora, no dito decreto-lei aparece este desenho. Obviamente que os desenhos na altura não eram feitos com as ferramentas informáticas que existem hoje, portanto a definição disto não é tão boa, mas o que nós vemos aqui é um recorte do estuário do Tejo, daquele mapa que eu mostrei anteriormente, e temos aqui duas linhas a pontilhado. Temos aqui um pontilhado mais grosso, que atravessa aqui a parte mais larga do estuário
e vai chegar aqui ao pé de Alcochete, dá a volta por aqui pelo tal caminho que eu falei, que passa aqui em Pancas e Bate de Orelhas, depois chega aqui ao Sorraia e depois, reparem, tem este recorte na Lesíria Grande que corresponde exatamente ao limite que a reserva tem hoje. Portanto, estes limites não se alteraram desde que a reserva foi criada em 76. Depois dá a volta aqui por cima. Porque é que ele dá a volta aqui por cima? Para abarcar os mochões. Cá está o mochão da Lhandra, o mochão do Lombo do Tejo e o mochão da Póvoa. Portanto, a razão desta linha vir até aqui abaixo e dar a volta aqui por cima para a Lesíria é para abarcar, portanto, abarca os 3 mochões. Quando chega à pontinha sul do mochão da Póvoa, vai aqui à direita até Alcochete. Portanto, foi a forma como esta reserva foi pensada. Foi para abarcar, por um lado, todo o Sapal de Pancas, que é este aqui, e é por isso que esta linha envolve o Sapal de Pancas, e por outro lado a zona dos Mochões, e depois apanha aqui a parte sul da Lesíria para, de certa maneira, para completar aqui este recorte. Portanto, esta é a forma como a reserva do estuário do Tejo foi pensada e é assim que o limite se mantém até hoje. Desde 1976, a reserva vai fazer 50 anos dentro de 2 anos. Agora, reparem, há aqui uma linha com um pontinho mais fino, que isto é o tal Sapal, o chamado Sapal de Pancas. Isto corresponde a uma área de estatuto mais de proteção superior, que é a chamada Reserva Integral de Pancas. Está aqui. A Reserva Integral de Pancas, que é a zona nobre, chamemos assim, em termos de limícolas, ou pelo menos era a zona mais interessante na altura em que a reserva foi criada, considerou-se que era uma zona que deveria de tal modo ser salvaguardada que foi classificada como reserva integral e, entre outras coisas, era proibido o acesso de pessoas. Portanto, tinha lá uns painéis vermelhos, que eu não sei se ainda existem ou não, e que diziam reserva integral de Pancas, e o objetivo era salvaguardar esta zona de qualquer perturbação humana. Portanto, temos a reserva natural e depois a reserva integral. Mas no estuário foi criada uma segunda reserva integral que neste mapa passa quase despercebido e que é preciso depois ir abrir o decreto-lei e fazer um zoom, que é aqui no mochão do Lombo do Tejo. Tem aqui também assim um perímetrozinho feito com estas bolinhas mais fininhas. E porquê é que foi feito um perímetro no mochão do Lombo? E aqui é uma curiosidade que quase ninguém sabe. Porque no mochão do Lombo, eu por acaso nunca tive a oportunidade de visitar os mochões, nem o do Lombo, nem nenhum outro, não é muito fácil porque não há transporte regular para lá, tem que se arranjar um barco e tem que se obter autorização, porque pelo menos uma parte dos terrenos na altura eram particulares, não sei como é que é atualmente. Portanto, eu nunca tive a oportunidade de lá ir, mas sabe-se que no mochão do Lombo, no início da década de 80, havia uma pequena lagoa artificial. E nesta lagoa criavam alguns casais de pato de bico vermelho, que eram neta rufina. E vocês podem dizer, mas o que é que isso tem de especial? Neta rufina há em montes de sítios. Há em montes de sítios hoje, porque eles se expandiram muito. Na altura não havia. No início da década de 80, e presumo eu até no final da década de 70, era o único sítio do país, o único, onde era conhecida a ocorrência e a nidificação desta espécie. E, portanto, o pato de bico vermelho, o neta rufina, nessa altura era bastante raro no país. Havia, penso que chegou a 20 ou 30 casais aqui. Era um sítio muito, muito sossegado, porque estava aqui no meio do rio. Tinha uma pequena lagoa e considerou-se na altura que este era um sítio que devia ser salvaguardado, então foi criada aqui uma reserva integral no mochão do Lombo do Tejo. É claro que a situação desde então se alterou muito, primeiro porque os patos de bico vermelho se expandiram muito e hoje em dia aparecem também no Alentejo e no Algarve, e também porque esta lagoa se foi degradando e acabou por perder um bocadinho as características que a diferenciavam. Mas pronto, isto é um bocadinho a história da criação desta reserva e da criação deste perímetro para nós entendermos esta classificação. Bom, entretanto, depois disso o estuário do Tejo começou a ser classificado com outro tipo de programas, nomeadamente foi classificado como sítio Ramsar, depois de ser reserva natural, porque Portugal apresentou o estuário do Tejo como sendo um dos 2 sítios, como eu já disse, foi classificado como reserva biogenética do Conselho da Europa, embora mais tarde isto tenha vindo a ser integrado na Rede Natura 2000, que está aqui, e no âmbito da Rede Natura 2000 ele recebeu a classificação de zona de proteção especial para aves e de sítio de importância comunitária, que mais tarde passou a ser uma zona especial de conservação. Foi também classificado, embora isto não seja uma classificação oficial, como uma zona importante para as aves, abreviadamente IBA. Portanto, o estuário do Tejo, através de diferentes programas e classificações, tem vários tipos de grau de proteção.
Ora, eu só para contextualizar então, eu desenvolvi este tema muito mais em detalhe no webinário de zonas de conservação, que a gravação está no canal YouTube, mas eu extraí alguns slides desta apresentação só para ajudar a contextualizar aqui. A primeira área protegida no país é a Reserva Ornitológica do Mindelo, em Vila do Conde. Na altura ainda não havia a rede de áreas protegidas, isto é criado ao abrigo do regime florestal. Depois, em 71, é criado o Parque Nacional da Peneda das Gerês e a tal primeira reserva que eu falei nas Ilhas Selvagens, que é a primeira reserva natural, que é na Madeira. Depois são criadas algumas reservas nos Açores, no Faial, no Pico e na Lagoa do Fogo, em São Miguel. Depois esta linha vermelha aqui é o momento do 25 de Abril, portanto estas áreas protegidas são anteriores ao 25 de Abril, mas quase todas da década de 70, e então a partir dos anos 70 começa a aparecer uma sucessão de classificações. A primeira reserva natural no continente, como eu disse, é a do Sapal de Castros Marinho, e em 1976 cá está, é classificado o estuário do Tejo, e em simultâneo é criado também o Parque Natural da Serra da Estrela e o Parque Natural da Arrábia. Depois, nos anos seguintes, eu agora não vou estar a ler todos, mas estão aqui os anos e as criações seguintes. Cá está a Reserva Natural da Ria Formosa, criada em 1978, e depois Portugal vai aderir à Convenção de Ramsar em 1980, indicando estas duas zonas úmidas, o estuário do Tejo e a Ria Formosa. Depois foram classificadas uma série de outras e mais tarde houve várias áreas úmidas do país que foram também incluídas na Convenção de Ramsar. Mas as duas primeiras foi então estuário do Tejo e Ria Formosa, e como vimos no decreto-lei, a motivação para criar a Reserva Natural do estuário do Tejo era Portugal poder aderir assinar a Convenção de Ramsar. A Convenção de Ramsar, como eu disse, é uma cidade no Irão, foi assinada em 1971, foi uma convenção sobre as zonas úmidas, foi o primeiro tratado internacional sobre conservação da natureza e o único, até hoje, especificamente sobre zonas úmidas, e que tinha como objetivo proteger as zonas úmidas, em especial enquanto habitat de aves aquáticas, e é conhecida então como a Convenção de Ramsar. Foi assinada na cidade de Ramsar em 2 de fevereiro de 71, entrou em vigor em 75, atualmente já há 171 países signatários, portanto quase 90% dos países do mundo, e Portugal assinou esta convenção em 1980, portanto não assinou inicialmente, mas depois aderiu, e quando aderiu, como eu referi, inscreveu 2 locais que foram então o Tejo e a Ria Formosa. Depois, entretanto, a União Europeia criou, como sabemos, a Rede Natura 2000, e a Rede Natura 2000, no que diz respeito às aves, deu origem às chamadas zonas de proteção especial, que de certa maneira são a implementação da Diretiva Aves. Portanto, a Rede Natura 2000, isto também está desenvolvido no tal webinário que eu falei, mas resumidamente é uma rede de áreas designadas para conservar os habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis da União Europeia, e que de certa maneira surge como reação à Conferência da Diversidade Biológica que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992. E então, a Rede Natura 2000 traduz-se na implementação de 2 diretivas comunitárias. A primeira é a Diretiva Aves, que dá origem depois à criação das zonas de proteção especial, e a segunda é a Diretiva Habitats, que diz respeito aos restantes grupos faunísticos e à conservação dos habitats. Ora, porquê é que eu estou a falar nisto? Porque o estuário do Tejo também faz parte da Rede Natura 2000. Este mapa foi retirado de um site que é da Comissão Europeia, que é o Natura 2000 Viewer, portanto é o visualizador da Rede Natura 2000. Isto tem para aqui umas linhas oblíquas vermelhas que vão da direita para a esquerda e umas linhas oblíquas azuis que vão da esquerda para a direita. As azuis correspondem às zonas especiais de conservação, que é a Diretiva Habitats, e as vermelhas correspondem às zonas de proteção especial para aves, que grosso modo neste caso coincidem, por isso é que isto é o reticulado. Só aqui embaixo, aqui entre o Montijo e a Moita, é que há uma zona adicional que só tem as linhas vermelhas, portanto esta só está classificada segundo a Diretiva Aves e não segundo a Diretiva Habitats. Ora, quando nós olhamos para este mapa, isto é um mapa, então vamos agora ignorar a parte da Diretiva Habitats, porque basicamente os limites são iguais para as duas, mas olhamos para isto como uma zona de proteção especial do estuário do Tejo. Nós podemos ver que ela é muito mais alargada do que a reserva natural. A reserva natural, eu recordo, foi traçada aqui pelo perímetro dos Mouchões, depois atravessava aqui a Lesíria Grande, que é este triângulo que aqui está, depois seguia pela reserva integral de Pancas até aqui perto de Alcochete, e depois tinha esta linha reta para juntar aqui à ponta sul do Mouchão da Póvoa.
A zona de proteção especial vai muito mais a sul, atravessa aqui esta zona, isto é a base aérea do Montijo, portanto isto vem até aqui à pontinha da base aérea e depois segue o perímetro do estuário, apanha aqui esta zona onde estão as salinas do Samuco, Alcochete, e depois ainda desce aqui até esta área, que alguns de vocês conhecerão, que é o Pulo da Barroca, vai aqui à zona de Rilvas, e depois sobe outra vez, apanha aqui esta área que pertence ao Campo de Tiro de Alcochete, pelo menos uma parte dela, e depois vai quase até aqui ao cruzamento do Infantado, perto de Santo Estevão, e segue ao longo da Nacional 10. Portanto, a ZPE do estuário do Tejo é enorme, muito maior que a reserva natural. E ao contrário da reserva natural, que apanha essencialmente habitats aquáticos, a ZPE apanha habitats terrestres. E reparem que a Lesíria Grande está incluída na totalidade do que está a sul da Reta do Cabo. Enquanto que a reserva natural, como já vimos, apanhava aqui só cerca de 1/3. Portanto, isto apanha uma área muito grande. E agora há aqui um detalhe relevante. Reparem, a Ponte Vasco da Gama, que é esta aqui que liga aqui a zona da Expo, do Parque do Tejo, aqui à zona do Montijo, atravessa a ZPE, a Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo, que já estava classificada quando se dá a decisão de construir aqui a Ponte Vasco da Gama. E isto deu origem também a algumas questões com a Comissão Europeia, porque no fundo o que se passou foi, então Portugal classifica uma zona de proteção especial e a seguir vai rasgar isto ao meio com uma ponte. Já vamos ver como é que esta questão foi também resolvida. Mas já vou falar da ponte. Entretanto, já depois da ZPE estar criada, foi decidido desanexar uma parte, portanto foi alterada uma parte para, isto também deu origem a muitas notícias na altura, para construir um espaço comercial importante que é o famoso Freeport de Alcochete. Portanto, isto deu origem a processos judiciais, inclusivamente. Portanto, quando se decidiu construir o Freeport, alterou-se os limites da zona de proteção especial, ou dito de outra maneira, desanexou-se uma parte. E, como podem ver aqui no último parágrafo, quando é decidida esta questão de retirar uma parte da ZPE, diz aqui nas últimas linhas, nessa altura ainda nem estava completamente determinada a polémica com a Comissão Europeia sobre a construção da Ponte Vasco da Gama, que por atravessar a ZPE do estuário do Tejo esteve quase a perder o financiamento comunitário. Ou seja, dito de outra forma, a Comissão Europeia não parecia muito disposta a permitir que agora o Estado português desatasse a fazer obras no meio das ZPEs. Portanto, como está aqui escrito, havia o risco de perder esse financiamento por causa de não estar a respeitar os limites da ZPE que o próprio Estado português tinha definido. A ZPE, que eu recordo, é a Zona de Proteção Especial para Aves e que pertence à Rede Natura 2000. Ora, antes de falar um pouco das aves, eu depois já voltarei a esta questão da Ponte Vasco da Gama, queria só deixar uma nota sobre as IBAs. As IBAs são zonas importantes para as aves, que é uma rede de áreas classificadas que é gerida, ou melhor, a informação é gerida pela organização BirdLife International, anteriormente ICBP, que era o International Council for Bird Preservation. Atualmente o parceiro da BirdLife em Portugal é a SPEA, que é a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, e é a SPEA que propõe novas IBAs. E este é o mapa das IBAs, que está numa publicação da SPEA, e temos aqui uma IBA, que é o estuário do Tejo, que é esta IBA aqui, número 20. Peço desculpa, passei muito depressa. Portanto, o estuário do Tejo está reconhecido como uma zona importante para as aves. As IBAs foram um inventário feito ainda antes de existir a Rede Natura 2000, mas que acabaram por servir de apoio à seleção de locais a incluir como zonas de proteção especial. Portanto, as IBAs, se quiserem, é mais uma informação técnica do que uma informação legal. Mas, como tem informação técnica muito detalhada, a informação das IBAs acabou por ser muito útil para depois se escolher os locais que fazia sentido integrar na Rede Natura 2000. Dito de outra forma, normalmente todas as ZPEs são IBAs porque começaram por ser IBAs e depois foram promovidas, se assim se pode dizer, as ZPEs. Mas há algumas IBAs que nunca chegaram a ser reconhecidas como ZPE. Ou seja, são áreas que a BirdLife e os seus parceiros reconhecem como tendo valor para a conservação das aves, mas que o Estado português e eventualmente outros Estados não decidiram, pelo menos até agora, classificar e dar esse estatuto de proteção de ser parte da Rede Natura 2000.
Agora, vamos falar um pouco sobre as aves do estuário. Eu aqui não vou falar das espécies todas, nem nada que se pareça, porque não só não temos tempo, como nem sequer é o objetivo da apresentação, mas vou destacar aqui algumas espécies que, de certa maneira, justificam a importância do estuário do Tejo para as aves selvagens e para a sua conservação. Esta é a primeira, que é talvez para mim uma das aves mais emblemáticas do estuário, que é o ganso bravo. E eu achei piada quando vi esta foto, estava à procura de fotos e achei piada porque esta foto eu acho que ilustra bem o tipo de ambiente que nós podemos encontrar ali na Lesíria Grande, porque a Lesíria Grande, embora seja um habitat que está bastante bem conservado, está a paredes meias com o edificado que existe na margem direita do Tejo. Portanto, esta foto é tirada alguns na Lesíria, virado para o oeste, e portanto o que nós vemos aqui é que toda aquela malha urbana que existe ali na zona, algures entre Vila Franca de Xira e Alverca, com, por trás a serra e as eólicas. E isto mostra que às vezes as aves ocorrem em grandes densidades, não necessariamente em sítios remotos, até podem ocorrer perto das cidades, desde que o habitat tenha qualidade. A verdade é que o estuário do Tejo é o local mais importante do país para a ocorrência dos gansos bravos, e às vezes com eles aparecem outros gansos mais raros, e os números disponíveis sugerem que 90% aproximadamente da população invernante de gansos em Portugal está no estuário do Tejo e mais particularmente na Lesíria Grande de Vila Franca de Xira. Portanto, os números variam, eu não tenho dados recentes, mas andarão pelos 2.000 ou 3.000 indivíduos. É sem dúvida o local mais importante do país, já desde há várias décadas, para a ocorrência desta espécie. Portanto, é uma das aves que de certa maneira justifica a classificação. Outra ave que ocorre em grande número, há imensos patos no estuário, um deles é a marrequinha que é o mais pequeno dos nossos patos selvagens, que nos visita no inverno e que ocorre em grandes concentrações no estuário, quer na Lesíria, incluído no Évô e em algumas valas, quer depois no Sapal de Pancas e na zona de Alcochete. Em certos anos já chegaram a contar 10.000 a 20.000 marrequinhas no estuário do Tejo, o que faz deste local também o mais importante do país para a invernada desta espécie. Há outras espécies de patos, eu não estou aqui a elencar todos, destaquei as barreguinhas, essencialmente por causa dos grandes números que aqui ocorrem. E depois chegamos àquela espécie que vinha referida no decreto-lei, que é o alfaiate. O alfaiate é uma limícola, bem conhecida e fácil de identificar, com a plumagem preta e branca e com o bico recurvado para cima. Como está referido no decreto-lei, o estuário do Tejo, naquela altura, e eu já vou explicar porque é que eu digo naquela altura, era o local de invernada de 75% dos alfaiates europeus. Os alfaiates nidificam numa série de países europeus de latitudes temperadas, portanto, essencialmente França, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e outros ali à volta, mas sobretudo ali no Mar do Norte e zonas adjacentes, e a maioria, nessa altura, vinha invernar para Portugal e concentravam-se quase todos no estuário do Tejo. Portanto, não havia nenhum outro sítio onde se observasse aquele número de alfaiates. Depois, pelo menos ao longo da década de 80, eles começou a haver números que apontavam também para uma invernada considerável no estuário do Sado, que fica ali ao pé de Setúbal. E eu lembro-me de ter lido algures, já não me recordo exatamente onde, que 80% dos alfaiates europeus invernavam no estuário do Tejo e no estuário do Sado. Eu não sei dizer se houve um aumento do estuário do Sado e se as proporções se alteraram, ou se a informação sobre os 75% do estuário do Tejo, dos 75% dos alfaiates europeus, era uma informação imprecisa ou não. Não tenho números que me permitam dizer se estas proporções se alteraram ou não. O que eu posso dizer é que, pela minha experiência de observação das décadas de 80 e 90, quer no estuário do Tejo, quer no estuário do Sado, se observavam muitos milhares de alfaiates e que não havia, e creio que ainda hoje não há, nenhuma outra zona úmida do país onde se encontrem estas concentrações de alfaiates.
Agora, a situação mudou um bocado desde a década de 80, porque os alfaiates começaram a invernar regularmente em países mais a norte, nomeadamente em França, e não só. E, portanto, eu aqui há tempos andei à procura de uns números e fiquei com a sensação, eu agora não estive a fazer estas contas recentemente, mas fiquei com a sensação que a população invernante portuguesa agora seria qualquer coisa como 30 ou 40% da população de alfaiates europeus. Continua a ser um valor expressivo, mas não são os 75 ou 80% que tivemos no passado. Portanto, houve uma alteração do padrão de migração e agora há alfaiates a invernar mais a norte, também invernam alguns em Espanha, em menor número noutras zonas do país, mas, de qualquer forma, o estuário do Tejo continua a ser importante, só que achei relevante mencionar que as proporções e as percentagens já não serão necessariamente as mesmas que havia há 50 anos. De qualquer forma, pronto, fica aqui esta nota que o estuário do Tejo é um dos principais locais de invernada da Europa e que isso só quase, mesmo sem outras espécies, já era o suficiente para classificar esta zona, por exemplo, como uma zona de proteção especial. Aqui um caso um bocado diferente que é a ibis preta. A ibis preta é hoje uma das imagens de marca dos arrozais da Lesíria Grande. Lesíria Grande, que diga-se de passagem, quando eu comecei a visitar o local na década de 80, aquilo não tinha, eu acho que não tinha sequer 1 hectare de arrozal, aquilo era tudo sequeiro. Sequeiro, portanto, são culturas não irrigadas, era cereal, talvez tivesse um bocadinho de melão ou assim, mas não era aquelas zonas de tanques de arrozal. Portanto, o habitat foi muito alterado e isso acabou por tornar a Lesíria Grande num local muitíssimo mais importante. Paralelamente, a ibis preta, que até ao final da década de 90 era uma espécie quase raridade em Portugal. Eu demorei, se calhar, 5 anos de observação até ver a primeira ibis preta e tive que ir até Alcácer do Sal para ver uma que lá andava, em 1993. Mas a partir do ano 2000, devido ao enorme aumento populacional nas marismas do Guadalquivir, que é no Parque Nacional de Doñana, ali perto de Sevilha, as ibis pretas começaram a aparecer regularmente em Portugal, primeiro no inverno e depois a partir de 2005 ou 2006 começaram a nidificar, primeiro no Ribatejo e depois na beira litoral, no Alentejo e noutras regiões. Portanto, agora acho que até já nidificam na Ria de Aveiro, se não estou em erro. Portanto, já tem uma distribuição largada, tornaram-se extremamente abundantes e hoje em dia não é raro vermos bandos de 10 mil ou mais ibis pretas no estuário do Tejo, mas isto é efetivamente um fenómeno recente e que estes números nem sequer constam dos documentos que justificam a classificação do estuário do Tejo como ZPE. Porquê? Porque esses documentos são da década de 90 e esta explosão populacional de ibis pretas só se dá a partir de 2000. Isso depois vai me levar a outro ponto que eu já vou referir a seguir. Não podia deixar de falar dos flamingos. Os flamingos são outra das imagens de marca do estuário. É habitual nós vermos centenas e às vezes milhares de flamingos ali, quer nos arrozais, quer nos lodos do estuário, e eu partilhei aqui uma notícia de que saiu na Wilder há meia dúzia de anos e que fazia referência a um número recorde de 12 mil flamingos no estuário do Tejo. Mas isto nem sempre foi assim. Até aos anos 70 os flamingos eram raríssimos. Tanto quanto se sabe, foi só a partir de 1988, mais ou menos, que eles começam a aparecer regularmente no estuário do Tejo e num ou dois sítios do Algarve, penso que na reserva de Castos Marinho, e depois, a partir do final dessa década e nas décadas seguintes, começam a aparecer no estuário do Sado, começam a aparecer na Ria Formosa, depois mais tarde na Ria de Aveiro e no Mondego, e depois noutras zonas úmidas do litoral e até do interior alentejano. Portanto, os números aumentaram muito, penso que em parte graças à conservação, à proteção dos locais onde se reproduzem. Aliás, em 2021 houve pela primeira vez a reprodução de uma grande colónia em Portugal, que foi na reserva de Castos Marinho, e nesse ano houve uma tentativa de reprodução numas salinas no estuário do Tejo, mas a reprodução no Tejo falhou, penso que porque os níveis da água variaram abruptamente e os flamingos são muito sensíveis às variações dos níveis da água. De qualquer forma, o estuário do Tejo é seguramente o principal local para a ocorrência de flamingos em Portugal. Os seus números têm aumentado de forma expressiva, e embora a espécie não esteja ameaçada a nível global, é sempre, além de ser agradável de ver, é relevante saber que este local também atrai flamingos. Portanto, reparem, já passámos aqui pelos anatídeos, pelas ibis, pelas limícolas, pelos flamingos. Este estuário é relevante para uma data de espécies. E falando de limícolas, não podia deixar de referir também
uma ave que também já esteve aí no centro de algumas polémicas, que são os maçaricos de bico direito, que é a espécie limosa limosa. Isto é uma das muitas imagens que nós podemos ver às vezes na Lesíria, ou nos arrozais, que são bandos de milhares ou dezenas de milhares de maçaricos de bico direito, que se vêm alimentar uns no estuário, outros nos arrozais. É também uma das imagens icónicas do estuário do Tejo. Ora, os maçaricos de bico direito, há não muitos anos, surgiu também para aí uma polémica por causa do novo aeroporto de Lisboa, que, enfim, eu não sei se já há uma decisão política definitiva, porque esta é uma discussão que se arrasta, como é sabido, talvez há 50 anos, e eu há coisa de, penso que 2 anos, fiz um webinário dedicado aos grandes maçaricos, portanto, do género Limosa e Noménios, em que eu falei mais em detalhe deste assunto do aeroporto. Agora vou só falar de forma muito breve, mas basicamente o que se passou foi que o maçarico de bico direito, que é esta ave que está aqui, que estava na foto anterior e que está aqui apresentada nesta notícia, é a ave nacional da Holanda. Okay? Há alguns países que têm a chamada ave nacional. E então eles aparecem em grande número no estuário do Tejo. E como se falava de construir um novo aeroporto ali junto ao estuário, nomeadamente na zona do Montijo, os holandeses ficaram preocupados e começaram a dizer: lá vão os nossos maçaricos. Se constroem ali um aeroporto. E então vamos fazer uma petição para impedir o aeroporto de ser construído no Montijo por causa dos nossos maçaricos. E então esta petição reuniu 26 mil assinaturas, era contra o aeroporto do Montijo para salvar o maçarico de bico direito. Eu na altura nesse webinário expliquei que eu acho que esta petição não conta a história toda, porque este maçarico que nidifica na Holanda tem vindo a diminuir fortemente ao longo das últimas décadas, apesar dos milhões que o governo holandês já despejou para ajudar à conservação dos maçaricos de bico direito, a população tem estado a diminuir fortemente. E, portanto, o que eu disse na altura foi que não me parecia bem que se viesse culpar um aeroporto que ainda nem sequer existe pelo declínio de uma espécie que já está a diminuir na Holanda há mais de 30 anos e que, aparentemente, o Estado holandês não tem conseguido segurar em termos populacionais. Portanto, eu acho que essa conservação tem que ser feita nos locais de reprodução e tem que ser, neste caso, a Holanda a conseguir encontrar meios que até agora não tem conseguido para evitar o declínio da espécie, não pode procurar bodes expiatórios. E também disse outra coisa. Eu disse outra coisa que é, aqui diz que supostamente isto seria em risco por causa do aeroporto do Montijo, mas não é bem assim. E não é bem assim por outro motivo. Olhemos novamente aqui para o mapa do estuário. Em Portugal ocorrem 2 subespécies de maçarico de bico direito, que eu já vou falar. Ora, aqui este quadrado é o aeroporto da Portela, que eu há pouco referi. Está aqui na parte norte de Lisboa. Os 2 locais de que se falava era ou fazer o aeroporto aqui na base aérea, ao pé do Samoco, onde está a base aérea do Montijo, ou fazer no Campo de Tiro de Alcochete. Eu na altura até referi que, no meu conhecimento e na minha opinião, esta localização faz muito mais sentido. O Campo de Tiro de Alcochete, apesar de se chamar Alcochete, que isto é um erro que depois é repetido por muitos jornalistas, isto está no Concelho de Benavente. Isto não é em Alcochete, é aqui no distrito de Santarém, como eu já falei. Porquê é que isto se chama, porquê é que se insiste em falar isto do aeroporto de Alcochete? Porque o Campo de Tiro se chamava Campo de Tiro de Alcochete. Por causa das confusões, este Campo de Tiro já mudou de nome há mais de 10 anos e agora chama-se Campo de Tiro da Força Aérea. Já nem sequer tem Alcochete no nome. Mas muita comunicação social continua a falar disto como sendo o aeroporto de Alcochete. Reparem que isto está razoavelmente longe do estuário, está a 10 ou 15 quilómetros em linha reta. Portanto, não está em cima do estuário como acontece aqui com este da base aérea do Montijo. Portanto, esta é a diferença. Penso que a decisão ainda não está tomada, mas veremos. Agora, há aqui outra questão. Como eu estava a dizer, em Portugal ocorrem 2 subespécies de maçaricos de bico direito. Uma que é a limosa, que são os de origem holandesa e que se vão alimentar sobretudo aqui nos arrozais, que fica aqui na Lesíria Grande e mais para norte até Benavente. E depois o limosa islândica, que vem da Islândia, como o nome indica, e estes sim é que se vão alimentar nos lodos do estuário. E mais, estes é que passam cá o inverno. Estes não, estes vão invernar à África. Aparecem cá nas passagens, vão se alimentar nos arrozais
estão cá um tempo e depois a maioria vai para a África. Portanto, não andam, podem misturar-se um pouco, mas estão um bocado separados. Portanto, qualquer que seja a localização do aeroporto, ele está muito longe do local da ocorrência dos maçaricos holandeses. Portanto, além de não fazer sentido estar a culpar um aeroporto que nem sequer existe por causa de um declínio que já está a acontecer há várias décadas, mesmo que o aeroporto existisse, ele não está em cima do local da ocorrência dos maçaricos holandeses. Quem se poderia preocupar seria os islandeses. Só que, curiosamente, a população islandesa do maçarico de bico direito até está a aumentar. Portanto, eu acho que, obviamente, as petições são legítimas, mas acho que é importante percebermos a história toda antes de podermos tomar uma posição a favor de uma coisa ou a favor de outra. E, portanto, eu estou a partilhar aqui esta informação para ajudar a entender esta história dos maçaricos de bico direito e do aeroporto perto do estuário do Tejo. Isto depois está desenvolvido também lá no webinário que eu falei, que se chama Vamos Conhecer os Grandes Maçaricos. Portanto, aqui é a zona da Rosais, cá em cima, e cá em baixo é que é a zona de Lourdes. Bom, queria ainda referir a questão das contagens de aves aquáticas invernantes, que são censos que são feitos pelo ICNF, na altura era pelo Serviço Nacional de Parques, desde há cerca de 50 anos, normalmente no mês de janeiro, que é quando as populações invernantes estão no máximo. Portanto, são coordenadas pelo ICNF e estas contagens, que são feitas nas principais zonas úmidas do país, normalmente incidem sobre os anatídeos, portanto, anatídeos são patos e gansos, sobre as limícolas e às vezes sobre outras aves aquáticas, como gaivotas, corais marinhos ou mergulhões. Durante muitos anos, estas contagens eram publicadas na revista Airo, que era editada pelo ICN e depois mais tarde passou a ser editada pela CPEA. Nos anos 80 e 90 o ICN publicava isto. Infelizmente, desde há 25 anos para cá deixou de haver contagens publicadas e eu não tenho acesso a números atuais e, portanto, eu não sei quais são os números atuais de invernada. Portanto, olhem, estou a partilhar aqui umas contagens publicadas em janeiro de 95. Isto tem quase 30 anos, portanto, não está minimamente atualizado, mas serve para dar uma ideia dos valores que ocorriam. Então, o que podemos ver, isto são as contagens de janeiro de 95, eu marquei aqui o estuário do Tejo. Nesse ano, podemos ver que dentro dos anatídeos foram contados 1.221 gansos, 3.776 anas Penélope, que é piadeira, que agora se chama Mareca Penélope. Depois cá está a Anas Careca, que é a marrequinha, 3.180, e por aqui abaixo até chegar a um total de 14.588 anatídeos. Foi o que foi contado esse ano no estuário do Tejo, o que mostra bem que é um local importante. Se compararmos com outras zonas úmidas, este era o local com o maior número de anatídeos. E depois temos aqui, na mesma publicação, as contagens de limícolas. Estão aqui os nomes científicos e cá está novamente o estuário do Tejo. Eu agora não vou estar a detalhar tudo. Reparem, 42.900 limícolas contadas neste ano. Detalho apenas Calidris alpina, que é o pilrito comum, com 12.460. Maçaricos de bico direito, cá estão eles, 15.632. E queria destacar também aqui os alfaiates, cá estão eles, 5.434 alfaiates. Portanto, um local muito importante para a invernada de alfaiates na década de 90, e aqui ao lado o estuário do Sado com 1.470. Portanto, o único outro local a ultrapassar o milhar, pelo menos neste ano. Daí que, como podemos ver através dessas contagens, nessa altura estes locais eram ambos os locais muito importantes. Depois há outros locais, aqui a Ria de Aveiro com 800, o estuário de Mondego com 400, Castro Marinho com 500. Infelizmente, como eu disse, não há contagens recentes publicadas. Eu gostaria muito que houvesse, gostaria de poder ver números recentes e poder comparar para perceber a evolução. De vez em quando questiono, junto do ICNF, se vai haver ou não contagens publicadas. Não tenho recebido respostas conclusivas, portanto, infelizmente não sei. Espero que em breve isto possa ser retomado, porque eu acho que é do interesse público saber se estes valores que de alguma forma estão na origem da classificação destes locais. Aqui outras aves aquáticas de janeiro de 95, está aqui também o estuário do Tejo, destaque para 1.600 flamingos neste ano, portanto já tinha passado o milhar, 147 coros marinhos, 283 garças reais. Portanto, isto são alguns exemplos, só pus aqui de 95, não ia estar a pôr os anos todos, mas é só para vocês terem noção do tipo de informação que era publicado. Ou seja, com menos meios tecnológicos ao dispor, a informação publicada era bastante detalhada e saía regularmente. Faz-me pena que hoje em dia não seja assim. Tenho a expectativa de que no futuro esta situação seja corrigida. Finalmente, aqui uma ficha, que isto está no site da CPEA, sobre a ficha da IBA do estuário do Tejo, portanto, a ficha
dos valores que justificam a classificação deste local como sendo um local importante para as aves selvagens. Isto está tudo um bocadinho codificado aqui com estas letras. I significa invernante, R residente e N nidificante. Isto é o ano das estimativas. Portanto, isto já são valores bastante antigos. Aqui as contagens mínimas e máximas das várias espécies e depois aqui os critérios. Eu agora não vou estar a detalhar isto, que já são valores um bocadinho técnicos, mas destaco, por exemplo, cá estão os números elevados de marrequinhas entre 4.800 e 25.500, alfaiates no estuário do Tejo também entre 3.900 e 8.600, portanto um local muito importante, e cá está a Limosa, Maçarico, Bico Direito ou Milharango, 30.000 a 80.000 indivíduos, são alguns dos exemplos de contagens que foram sendo feitas ao longo dos anos e que estão na origem desta classificação como IBA. Esta informação pode ser encontrada no site da CEPEA, procurando pela IBA do estuário do Tejo, e é possível consultar a informação desta e de outras IBAs, mas eu partilho isto apenas para mostrar que há informação quantitativa que sustenta a classificação. Portanto, isto não é apenas por dizer que há lá muitas aves, tem que se especificar quais são as espécies, quais são as quantidades e em que medida essas quantidades são relevantes, porque em algumas espécies 1000 é um valor perfeitamente corriqueiro e noutras espécies mais raras, se calhar 50 ou 100 já é muito. Portanto, isto tem que ser sempre que ser pesado face à população total da espécie. Bom, gostava ainda, antes de terminar, de referir aqui um livro do qual eu sou coautor, que foi publicado em 1997 pelo ICN, eu e mais 4 observadores que aqui estão, Domingos Leitão, Paulo Catri, Alder Costa e Luís Reino, juntámos para fazer um livro que não existia sobre as aves do estuário. O estuário do Tejo, a reserva já estava classificada há 20 anos, nesta altura, que foi classificada em 1976, e nós propusemos ao ICN publicar um livro sobre as aves do estuário do Tejo, que de alguma forma servisse de documento de apoio para as pessoas conhecerem as aves do estuário. É claro que este livro atualmente penso que já não existe à venda na reserva, não tenho a certeza, de vez em quando aparece algum exemplar usado nessas plataformas online de venda. Seja como for, este livro já está bastante desatualizado, porque foi publicado há mais de 25 anos. Se calhar está na altura de fazer um novo, porque o estuário do Tejo já mudou muito de então para cá. Neste momento não estou a preparar nenhum, mas já tenho pensado várias vezes que se calhar se justificaria fazer um livro atualizado sobre as aves do estuário, não só porque muita coisa mudou, mas porque este livro já praticamente não existe e estamos a falar da zona úmida mais importante do país. Para terminar, e agora mesmo já estamos quase no final, queria só deixar aqui umas notas sobre locais de observação de aves no estuário do Tejo. Apresento então para isso 2 mapas, o primeiro da metade norte e o segundo da metade sul. Na metade norte temos aquele que é hoje em dia o local mais conhecido, que é Alzira Grande, portanto, a zona que está entre a Reta do Cabo e a Ponta da Erva, que é um local onde é possível, hoje em dia está quase tudo coberto com arrozais e é possível observar milhares de aves. Esta zona tem um cartão de acesso que é necessário pedir na Associação de Beneficiários da Alzira Grande, mas durante o horário de abertura do EVOA, que é, salvo erro, das 9 às 18 ou das 10 às 18, o portão mais perto de Vila Franca está aberto. O EVOA, que é o espaço de visitação e observação de aves, é uma zona que foi trabalhada em termos de habitat, foram criadas aqui umas lagoas, fica na parte sul da Lesíria. Depois aqui na parte do distrito de Santarém temos os 3 locais de referência, que é a Herdade de Pancas, o Casal de Batorelhas e as Salinas de Vaza Sacos. Na margem direita, que está muito mais alterada, como já vimos, temos aqui as Salinas de Alverca junto à base aérea. Depois estão aqui os Mouchões, mas os Mouchões eu não assinalei como local de observação, porque, como eu disse, são locais de difícil acesso. O EVOA merece aqui uma referência especial por ser um local que foi especialmente adaptado à observação de aves. Eu no site do EVOA encontrei esta foto aérea que dá uma perspectiva bastante interessante. Temos aqui o edifício da recepção e depois aqui então as várias lagoas que foram criadas. Aqui ao fundo mesmo fica a Ponta da Erva propriamente dita e depois aqui o rio Sorraia, do lado de lá já são as Salinas de Vaza Sacos e portanto esta é a zona do EVOA que tem que se passar aqui pela recepção e que depois tem aqui percursos de visitação e alguns abrigos de observação. É necessário pagar um bilhete de acesso de 14 euros, que é um valor um bocadinho elevado, na minha opinião, face àquilo que se pratica noutros espaços comparáveis noutros países europeus. Eu acho o valor um bocadinho caro, mas enfim, é a tarifa que está definida. No entanto, cabe referir, para quem pretenda visitar com frequência, é possível adquirir um cartão anual válido por 12 meses que custa 50 euros. Portanto, quem quiser visitar com frequência
se calhar compensa adquirir o cartão anual e aí pode entrar as vezes que quiser para fazer a observação e fotografia. A verdade é que este local, pelas suas características, atrai hoje enormes concentrações de aves e, portanto, é um local privilegiado para fazer observação e fotografia. Fica na extremidade sul da Lesíria Grande. Na parte sul, que é a tal parte do distrito de Setúbal, apesar de estar densamente edificada, há alguns locais com interesse para a observação de aves. Um deles é o sítio das Hortas, aqui ao pé de Alcochete, que fica aqui a 2 km a leste de Alcochete e que é um excelente local para ver aves durante a maré baixa. Depois temos aqui a zona das Salinas do Samoco. As Salinas do Samoco são um local que foi expropriado e recuperado de certa maneira, como medida de compensação. Eu há pouco falei da polémica que tinha havido com a União Europeia por causa de Ponte Vasta Gama atravessar a zona de proteção especial, e a solução que se encontrou para resolver este diferendo entre o Estado português e a Comissão Europeia foi de recuperar estas salinas e de colocar o habitat também para ele ser interessante para as aves selvagens, entre outros aspectos. E, portanto, ainda hoje as salinas do Samoco penso que ainda é feita a produção de sal e são um local muito interessante para a observação de aves também, já vou falar a seguir. Depois aqui mais para baixo temos esta zona da Marginal do Montijo e zonas adjacentes, aqui no Esteiro do Montijo. Temos a zona da freguesia de Gaio Rosário, aqui no Concelho da Moita, que também tem algumas antigas salinas, e também é uma zona interessante para ver aves aquáticas. Finalmente aqui o Sapal do Rio Coina, aqui neste esteiro entre o Barreiro e o Seixal, é igualmente uma zona interessante. E por fim, mais a oeste, aqui já entre o Seixal e perto do Alfeite, a zona do Sapal de Corroios e da Ponta dos Corvos. Portanto, toda esta zona é mais descontínua em termos de acessos do que na zona da parte norte. De qualquer forma, para quem reside nesta zona ou quer visitar, são alguns dos locais mais interessantes de observação. Queria também referir, então, sobre as salinas do Samoco, só para dar uma foto também retirada lá do site. Portanto, tem aqui as zonas dos tanques de produção de sal. As salinas também podem ser visitadas, portanto, esta zona foi recuperada. Paga-se um bilhete de acesso de 4 euros, que é possível fazer uma visita livre para observar limícolas e outras aves aquáticas. Também aqui é possível adquirir um cartão anual. Para mais informações, basta visitar o site da Fundação das Salinas do Samoco. E pronto, penso que consegui dar assim uma perspectiva mais ou menos abrangente e variada sobre o estuário do Tejo, sobre a sua história da reserva natural, sobre as suas aves e sobre aquela que é a situação atual, perdão, e obviamente espero que seja possível continuar a conservar esta zona úmida, porque realmente é uma área que não tem paralelo em Portugal pela sua dimensão, pela sua riqueza ornitológica. Termino aqui a minha apresentação, espero que tenha sido do vosso agrado e, como habitualmente, fico à disposição para quaisquer questões que queiram colocar. Muito obrigado.